Se você já usou o Google Chrome como navegador, você pode ter se deparado um dia com essa tela. Essa tela traz com ela um jogo que pode ser conhecido por muitos aí como o jogo do dinossaurinho, o jogo do T-Rex, mas ela foi uma solução do Google aí para amenizar o problema das pessoas, dos usuários que estão sem internet no momento, né? Aí apertando espaço, você dá um play no joguinho e é até bem interessante, dá para passar um tempo com ele enquanto a sua internet não volta, né? Bom, o desafio aqui e se a gente pudesse recriar esse jogo, mas não com uma API JavaScript de games nem nada do tipo. Se a gente pudesse recriar esse jogo com React. É isso aí. Será que é possível? Eu digo para você que é possível sim, e eu tenho aqui a prova disso. O jogo funcionando todo com React. Bom, quer ver como é que a gente fez? Então bora pro vídeo. Bom, primeira coisa então, vamos começar dando uma olhada aqui no inspetor. Vamos ver o que está acontecendo aqui por trás, se isso aqui é React mesmo, como é que ele está renderizando toda essa informação na tela. Isso aqui pode ver que são todos elementos HTML, cada coisa dali, né? Na verdade são componentes React, né? Se a gente der um play, a gente vê que eles são atualizados muitas vezes, muitas e muitas vezes. Isso aqui não é nada funcional, tá, pessoal? É mais ilustrativo, é mais para demonstrar como se trabalha, como você pode trabalhar com componentes. Até de certa forma meio lúdico, né? Porque se você for fazer realmente um jogo, você não vai fazer ele em React, com componentes React assim, né? Porque a performance ela vai acabar ficando bem aquém do que esperado, né? Mas no fim das contas o jogo é funcional e a gente consegue aprender algumas coisas sobre componentes e como utilizar o React a partir disso aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vamos abrir o terminal, vamos parar esse servidor aqui. A gente vai criar uma pasta aqui, deixa eu voltar uma pasta para trás. Bom, vamos criar uma pasta aqui, eu vou chamar essa pasta de T-Rex, tá? Nós vamos entrar na pasta. Nessa pasta eu estou utilizando aqui a versão do Node 10, tá? Saiu há pouco tempo a versão LTS do Node 10. Eu uso o NVM, que é para gerenciar minhas versões do Node, né? Eu tenho ela instalado. Se você não conhece o NVM, dá uma procuradinha aí, que ele é bem bacana. Você consegue gerenciar suas versões do Node e instalar múltiplas versões na sua máquina e mudar de uma para outra. É bem bacana. A maioria dos meus projetos atuais estão rodando com o Node 6, então eu precisei usar o NVM para mudar para o Node 10. Se você vai começar um projeto hoje, do zero, eu aconselho que você utilize também o Node 10, que é a versão LTS aí, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma aplicação React. E a gente vai usar o Create React App, tá? Vamos dar uma procurada aqui, porque também tem novidades sobre o Create React App, tá? Create React App.
Saiu aí a versão 2.1, talvez, não me lembro, do Create React App. E deixa eu ver se aparece aqui, é 2.1.1, tá? É a mais nova versão. Então ele já traz aí algumas coisas como você podendo usar o Sass, podendo usar TypeScript, Flow, algumas coisas já bem pré-definidas, já bem por padrão já dentro da sua aplicação. Então ficou bem bacana. Deixa eu ver se é aqui no site que ele mostra. Ele tem, aqui ó. Se você quiser adicionar o SES, você simplesmente adiciona lá o pacote, troca o nome das extensões e já vai estar funcionando. A gente vai fazer isso aqui. O meu primeiro teste, que foi para desenvolver isso aqui, eu criei tudo com TypeScript, tá, pessoal? Mas eu tive algumas complicações aí com TypeScript, eu gosto bastante do TypeScript, quem me conhece sabe. E eu tenho usado o Flow em alguns projetos React e tentei fazer algumas coisas aí com TypeScript, mas acabou que eu perdia muito tempo com alguns tipos de tipagem, principalmente com a parte do React Children API. E eu vou para essa aula aqui para mostrar para vocês, para a gente poder desenvolver junto esse jogo. Eu vou usar sem a tipagem, tá? Vou usar só o JavaScript puro. Vai ser mais prático para a gente. Mas então vamos lá. Agora a gente pode criar ele com o NPX, né? Já que a gente está usando o Node 10. Então vamos iniciar nossa aplicação aqui, pessoal. Eu até criei a pasta, não precisava, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos apagar essa pasta. rm-rf de Rex e vamos aqui criar do zero aqui. Bom, ele vai configurar todo o projeto para a gente, vai baixar alguns pacotes, né? E a partir desse projeto a gente consegue trabalhar, ele vai criar uma estrutura básica de um projeto, né? Então, deixa eu já abrindo aqui o Visual Studio. Eu prefiro usar o Visual Code, né? É a ideia que eu estou usando ultimamente, então ela tem me servido muito bem. Terminou aqui de instalar. Vamos abrir a pasta. Bom, tá aí. Isso aqui é uma aplicação React básica, né? Se a gente for subir o servidor aqui, vamos mudar para dentro da pasta. Eu gosto de usar o npm também, muita gente usa o yarn, você pode escolher qualquer um dos dois, não tem problema. Vamos dar um npm start. Ele vai subir um servidorzinho com a nossa aplicação, com live reload e tudo mais. Bem bacana. Deixa eu só mudar para cá. Essa aqui agora é a aplicação default, né, que o Create React App gera para a gente. Diferente um pouco daquela outra, né, da versão anterior do Create React App. Vamos dar uma olhada nesse código. Aqui a gente tem, dentro da pasta source, a gente tem os arquivos em CSS, os arquivos em JavaScript, arquivo de teste, né? A gente tem a logo em SVG, perdão, e a gente tem a Service Worker, né? Vamos fazer um teste aqui, pessoal, que apesar de eu ter falado que para esse projeto a gente vai usar JavaScript e não TypeScript, e nem o Flow também, mas a gente vai usar o Sass, tá? Então vamos seguir o que ele nos indica aqui. Ele fala para a gente instalar o Node.js no projeto. Então, primeira coisa, vamos instalar o Node.js no projeto. Eu tenho uma outra aba aqui. Isso aqui é bem importante. Se você vai usar o NVM,
você tem que saber que ele usa uma versão padrão, né, da biblioteca do Node, né? E se você não troca a versão padrão, cada terminal que você abre, ele volta para a versão padrão. Então, como o meu padrão é o 6, como eu havia falado, assim que eu abri um outro terminal, ele voltou para o 6. Isso é muito importante, tá? Ficar atento a isso se você está usando NVM ou algum gerenciador de pacote, um gerenciador de versão, para ficar atento com isso, porque se a gente instalou o nosso projeto aqui todo com Node 10, ele vai usar a estrutura do NPM diferente, né, porque também é o NPM 5. Então é bom ficar atento a isso, tá? Então NVM use 10. Aí agora a gente troca ele, NPM 6, perdão, falei NPM 5, né? E agora aqui a gente vai instalar o Node.js, como foi dito, né? Bom, ele concluiu a instalação aqui para a gente, tá, pessoal, no Node.js. E agora, continuando seguindo aqui a recomendação, ele nos diz que a gente precisa trocar o nome dos arquivos CSS para SCSS, trocar as extensões. Então, vamos trocar as extensões, dar um rename aqui, SCSS, e aqui também SCSS. E nos imports, para quem importa eles, a gente vai importar como SCSS também, tá? Então aqui também SCSS. Vamos ver como é que ficou. A gente vai parar o servidor. É bom a gente parar, startar novamente. E vamos ver como é que ele fica. Vamos ver se agora ele consegue utilizar o SES. E aí, ó, conseguiu. Tudo funcionando. Então ficou bem mais simples, né, pessoal? Bem mais simples e até bem mais rápido, se eu for pensar bem. Porque antigamente, na outra versão, se você tivesse com um código de compilador ou algum watcher de SES, ele era até bem demoradinho para compilar. Agora, se eu vier aqui e trocar alguma coisa para TextWrite, por exemplo, eu salve lá, tá compilado já. Entendeu? Bem rápido mesmo. Então, vamos iniciar aqui o nosso projeto. Vamos começar pelo seguinte. Eu tenho essa imagem aqui, eu vou pegar aqui na pasta public. Eu vou criar uma pasta images. E nela eu vou puxar daqui que eu tenho essa imagem aqui guardada, que é um sprite sheet do jogo. O que é um sprite sheet? Um sprite sheet é uma imagem única que tem todas as posições dos personagens e dos elementos que compõem o game, né? E dessa forma a gente consegue, com o uso de algum programa ou com o uso de código mesmo, a gente consegue dividir essa imagem aqui, cortar ela em vários pedacinhos para poder usar. O nome dessa técnica é Sprite, né? Ou Tile se for para a criação de cenários, né? Então, em engines de game, isso aqui é bem difundido, né? É bem utilizado, principalmente para jogos 2D, né? Mas como é que eu posso recortar essa imagem? Caramba, como é que isso é feito, né? Existe uma forma aqui, se a gente até dar uma pesquisada, vamos colocar aqui, ó, CSS Sprite. Olha lá, já tem algumas pessoas falando, né? É o seguinte, essa forma aqui, ó. Quando a gente preenche
uma div ou algum bloco com uma imagem de fundo, tá? A gente consegue também ter o atributo background position. Isso aqui define qual é o corte, é tipo um crop que ele faz daquela imagem. Qual é o corte que ele vai estar fazendo daquela imagem, que ponto ele está cortando aquela imagem, né? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma imagem aqui, eu tenho aqui uma foto de uma árvore grande lá e uma outra árvore bem bonitinha aqui, uma lagoa, tá? E eu quero fazer um corte dessa imagem bem aqui no centro. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia estar indicando no meu background position onde seria o meu x e y, onde eles começariam, a posição inicial do meu x e y. Então eu posso estar falando que eu quero em 50 pixels para a direita, né? 50 pixels em X e 50 em Y. Eu poderia cair aqui no meio, assim, tá? Vamos supor que isso aqui fosse o meu 50-50. E aí eu falo para ele qual que é o tamanho da minha div. Se eu der uma abertura na minha div, eu vou ter a imagem a partir desse pixel. Então eu falo que aqui eu quero mais 50, que a minha div tenha uma width de 50 e um height de 50 também, né? Então eu consigo ter esse pedaço aqui da imagem. E é a mesma coisa que a gente vai conseguir fazer aqui. Se a gente consegue fazer um crop para cada uma dessas imagens certinho, a gente consegue fazer até as animações e tudo mais, né? E a gente consegue ir trocando. Então essa é a ideia que eu tenho para isso, tá? Como é que a gente pode fazer? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui. Eu vou ter a minha div principal, né? Que é por onde vai começar a minha aplicação, o meu jogo. E nessa div principal, uma coisa muito importante aqui, tá, pessoal? É o seguinte, sempre que você estiver fazendo um componente, isso é uma coisa que eu procuro sempre fazer nos meus componentes. Sempre que você está fazendo um componente, você inicia ele, o primeiro elemento dele, você coloca um class name com o mesmo nome dele, tá? E assim, se você está utilizando o SES, você pode falar que os elementos internos ou as classes internas que são aplicadas, né? Então, se eu tivesse ali um componente dentro do meu app aqui, se eu chegasse e criasse uma div com outro class name qualquer, eu poderia selecionar só esse class name que não ia colidir com outros dentro da minha aplicação se eu colocasse ela aqui dentro, tá? Eu aplico meu seletor alinhado aqui e fica fácil de eu encontrar. Ele não vai ter colisão. Isso é bem importante, tá? Mas isso aqui foi só mais explicativo, tá? É o seguinte, o que eu estava pensando? Sempre que eu faço um componente ou alguma coisa, eu começo a esboçar a ideia do que é meu componente, eu primeiro gosto de desenhar como eu vou utilizar o meu componente e depois eu programo ele em si, né? Eu desenvolvo o componente realmente. Procuro ver a melhor maneira para mim usar o componente em primeiro lugar e depois a gente vai e implementa. Então o que eu estava pensando? Eu estava pensando numa coisa bem assim, tá? Vou escrevendo que vocês vão entendendo. Eu queria que tivesse um componente que fosse tipo um sprite mapper. O que esse nosso sprite mapper vai fazer? Esse sprite mapper ele vai pegar a imagem fonte, a imagem principal, tá? Então eu vou colocar aqui images, images, né, para eu ter acesso direto a partir da minha pasta public, /images, /t-rex, traço, sprite.png. Então ele vai ter acesso à minha imagem principal
E eu vou ter aqui um array de cortes, que vai ser esses cuts, vão ser cortes, vai ser exatamente aqueles quadros que vão ser cortados. Eu vou ter aqui um objeto com um XY, alguma coisa assim. Eu estava pensando em XY, width e height, para a gente poder definir qual é o frame em que aquele corte se encaixa, tá? Então aqui eu teria um array de cortes, alguma coisa assim, x, y, width, height, né? Seria alguma coisa nesse sentido. Inner width, não, só width. Isso é só ilustrativo por enquanto, tá? Depois aqui embaixo eu queria ter mapeada algumas sequências de animação, então poderia ter um atributo sequences, isso. E nessas sequências, eles na verdade são um mapa, vamos supor, vamos pegar essa sequência aqui, ó. Tá vendo que tem o pterodáctilo voando aqui? Então essa sequência seria uma sequência do inimigo voador, né? Então vamos pensar em alguma coisa do tipo flying enemy, sei lá. Vamos lá. Então eu teria uma sequência assim, flying enemy. E ela teria o índice de cada um dos cortes pertencentes a essa animação. Já que aqui eu teria vários cortes, um array de cortes, então vamos pensar o seguinte: o nosso primeiro corte seria esse botão, o segundo seria o T-Rex, terceiro a árvore. Então quando chegássemos no quarto e no quinto, a gente teria os dois pássaros, né? Os dois pterodáctilos. Então seria mais ou menos assim: a gente teria um array aqui, então a sequência de animação seria o terceiro e o quarto, né? De índices a gente está falando, tá, pessoal? Começa do zero, então se a gente está falando do quarto e quinto, elementos a gente então está falando do terceiro e quarto índice desse array, né? Então, mais ou menos isso, tá? Então aqui eu conseguiria mapear a minha sequência de animação baseado nos cortes, né? O que mais? Além desses dois atributos, né, da sequência, do corte, eu poderia também ter a minha taxa de frames por segundo, meu FPS. E aqui eu poderia definir um valor para quadros por segundo, a contagem de quadros por segundo que ele ia fazer, né? Isso aqui me ajudaria na hora da animação, em como ele faria essa passagem. E depois aqui dentro, pessoal, como children desse Sprite Mapper, aí sim eu teria alguns filhos dele que seriam sprite. Cada um desse sprite seria, na verdade, um mapeamento, uma sequência disso aqui que ele está herdando, né? Então, se eu quisesse aqui agora aplicar o meu inimigo voador, meu pterodáctilo, eu poderia aplicar ele aqui com base nesse elemento sprite, né? O que eu precisaria para isso? Lembra que o meu jogo ele precisa que os inimigos tenham uma posição, que vai x e y, né? Os inimigos precisam se movimentar, eu preciso definir qual é a sequência de animação que eu quero ali, eu preciso definir se a animação está em play, né? Se eu liguei a animação ou não, se eu posso deixar ela parada, afinal eu vou ter um estado do jogo inicial onde tudo está parado, e depois no game over eu também paro tudo novamente, né? E só no meio do jogo, enquanto você joga, que vai estar tudo rodando. Então preciso ter um estado disso também. Então vamos pensar no seguinte, vai. Então eu preciso de um play. Eu poderia definir esse play aqui como isso aqui também é true, tá, pessoal? Mas eu vou ilustrar só assim, porque aqui eu passaria uma variável, na verdade. Então eu preciso falar qual é a sequência. Isso aqui não seria sequences, mas sim sequence, com a string do nome do
da propriedade que eu quero definir a sequência, né? Então eu poderia vir aqui e colocar aqui a sequência desse sprite, é o Flying Enemy. O que mais? Eu precisaria de posições, né? Y e X. Isso aqui poderia ter qualquer posição, só ilustrativo por enquanto. E depois eu poderia ter aqui alguns hooks, talvez, né? Alguns métodos para poder detectar colisão. Poderia ter ali, não sei, um onCollide, tá? Botar um onHit, né? Que acionaria um callback para dizer que o meu sprite colidiu com o meu player, por exemplo. Console.log colidiu. Tá? O que mais que eu poderia ter aqui, pessoal? Eu acho que por enquanto tá bom. Eu acho que assim já fica bem bacana. Eu não teria filho nenhum aqui dentro, então poderia fechar por aqui. Então é isso que eu estou pensando. Estou pensando em fazer um objeto desse tipo, né? Aí se a gente for precisar de mais alguma coisa, com o tempo a gente vai implementando, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue implementar alguma coisa assim, bem básico. Só para a gente começar a esboçar isso.